Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardar o nosso coração. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e te pedimos nos conduza nessa vida com sabedoria, graça e com favor. Afaste de nós a obra do caçador, a obra do invejoso, os planos do inimigo e venha nos guardar em santa paz. Também oramos para que dentro da nossa casa haja abundância de alegria, haja saúde, haja força. Dentro da nossa casa haja unidade e que a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas. Oramos também, Senhor, pelo nosso caminho e pelo caminho dos nossos filhos. Que tenhamos a orientação do Senhor constantemente na nossa vida. Te pedimos, Pai, um refrigério sobre o dia de hoje. Todo aquele que está cansado, que teve um dia estressante, que teve um dia de desgaste, que teve um dia onde teve embates ou até mesmo teve que resolver muita coisa, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a vida dele, venha sobre a vida dela agora. Toque-os com o teu poder, Jesus, e renove as suas forças. Como está escrito em Isaías capítulo 40, Senhor, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Nós confiamos em Ti, Jesus. Sim, confiamos em Jesus Cristo. Confiamos na obra que foi feita e foi realizada na cruz. Confiamos no poder da Tua ressurreição e sabemos que o Senhor está conosco. Sua presença está na nossa vida. Em nós habita o Santo Espírito de Deus. E nós cremos que tudo está diante de Ti. Oramos por livramento, oramos por direção e oramos para que o Senhor nos abra uma grande porta em nome de Jesus Cristo. Se você crê, declare aqui nos comentários: Senhor, abra uma grande porta para mim. Amém? Declare aí nos comentários: Deus, eu te peço, abra uma grande porta em nome de Jesus. É o que nós estamos crendo, é o que nós estamos orando. Estamos no nosso 5º dia do propósito. Oração e jejum é um jejum profético, é uma oração profética e cremos na ação de Deus. Você crê? Escute essa palavra, porque ela é vida para você. Você sabia que a oração pode te proteger de mais coisas do que você imagina? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 12, verso 43 em diante. Escute isso, porque essa palavra é uma palavra de libertação também. Então é importante você dar ouvidos a ela. Olha o que está escrito: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus estava falando aqui sobre a realidade espiritual das coisas. Jesus estava dizendo que nós somos casa. Eu e você somos casa. E essa casa, ela pode estar de 3 formas. Ela pode estar habitada por Deus, ela pode estar habitada por demônios e ela pode estar vazia. E se a casa estiver vazia, demônios vão vir e vão entrar nela. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, essa passagem está falando disso. E a Bíblia diz que se os demônios encontrarem aquela casa vazia, aquela casa varrida, eles irão entrar e irão vir com mais 7 para tomar conta daquele lugar. Eu quero que você entenda o que acontece quando o homem ele aceita Jesus, ele se entrega à palavra de Deus, ele se rende a Jesus Cristo. Quando isso acontece, a casa que somos nós,
a casa é limpa totalmente de trevas, de toda essa nojeira de demônios, certo? Tudo sai, a casa fica limpa, varrida e ornamentada, a Bíblia diz. E então Deus vem habitar em nós. Deus vem habitar em mim. O Espírito Santo vem habitar em mim. Mas o que acontece? Com a trajetória, andando com Deus, eu acabo me desviando da fé. Eu acabo parando de ir na igreja, interrompo minha comunhão com Deus, começo a me envolver de novo com amigos, com festas e com outras coisas. E a minha casa, ela fica vazia, vazia de Deus. Ela fica vazia da presença, ela fica vazia da palavra. Então a Bíblia diz que aqueles demônios que um dia saíram, eles de tempos em tempos, eles voltam para conferir se a casa está vazia ou se a casa está cheia. Porque se a casa estiver cheia, se a casa estiver com a presença de Jesus dentro dela, os demônios não podem entrar? Os demônios não podem entrar numa casa que está cheia de Deus? Se a minha vida estiver cheia de Deus, os demônios não podem voltar? Eles não podem entrar novamente? Então o medo não tem mais poder sobre a minha vida. O mal que antes habitava não habita mais, agora só habita a luz, habita a presença de Jesus, habita a palavra, a riqueza da palavra de Deus dentro de mim. É por isso que nós precisamos estar sempre nos enchendo de Deus, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de vantagem sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda que não é que Deus queira, sabe, que você seja como é que eu posso dizer, o tipo de pessoa que precise a todo momento, sabe, estar se enchendo de Deus para que o mal não entre em você e de alguma forma Deus jogando com o seu emocional e colocando medo em você. Você tem que estar comigo para que não esteja com os demônios. Não é esse jogo que Deus quer, certo? Essa não é a intenção de Deus. O Senhor só está mostrando para você, através dessa palavra, que a realidade espiritual é essa. É assim que funciona. Então, se eu ando com Deus, o mal não vai ter vantagem sobre a minha vida. Se eu ando com Deus, então a minha casa será cheia de Deus e o inimigo não vai ter poder sobre a minha vida. Aí você diz assim, puxa, mas é pegadinha. Se eu me afastar de Deus, então o mal já vai me pegar ali na esquina? Bem, é uma decisão. Não é um jogo que Deus está jogando com você, é uma decisão. É nós que decidimos nos afastar de Deus, é nós que decidimos, sabe, virar as costas para Deus. Ele nunca desejou isso. Ao contrário, Deus sempre desejou estar conosco, ter comunhão conosco. A vontade de Deus é ter uma parceria com você. A vontade de Deus é ter uma parceria, tanto que, possivelmente hoje à noite, depois da oração aqui, diretamente do sul do Brasil, eu vou transmitir ao vivo a mensagem que eu vou ministrar. Eu vou falar muito sobre parceria com o Espírito Santo. A importância da parceria que você vai ter que ter com Deus. Agora, preste atenção. Se não enchermos a nossa casa com a palavra de Deus, com a oração, com a vida com Deus, o mal vai voltar. Porque ele é atraído a casas vazias. Ele é atraído por casas vazias. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Então ele foi expulso daí. Jesus expulsou ele quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. O mal, ele foi removido. Ele foi removido. Agora, você ele não tem ingerência mais a entrar em você. Mas isso não significa que ele não está ao derredor. Buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz. Ou seja, ele está esperando uma brecha. Ele está esperando que você seja um retardatário na fé. Ele está esperando que você se esvazie de Deus, para que ele possa entrar novamente e oprimir a sua vida. Você tem que entender que a sua vida é espiritual, você tem camadas aí. Você diz assim, como assim eu tenho camadas? Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo?
E se a sua vida não estiver cheia de Deus, ela então será uma casa vazia. É por isso que eu acredito que a nossa comunhão com Deus não pode, se restringir a um culto de domingo ou a oração aqui que você frequenta. Não, a nossa comunhão com Deus deve ser diária. Diariamente eu preciso estar com Deus, diariamente eu preciso estar me alimentando de Deus. Por que você acha que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como o pão do céu? Por que você acha que a Bíblia diz que Jesus é a fonte de água da vida? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior? Então, essas coisas precisam ser entendidas por nós. Quando estamos vazios, estamos vulneráveis às tentações do diabo. Você não tem ideia. Se a sua carne lidera e não o seu espírito, você fica vulnerável a qualquer coisa que passa no seu caminho e lhe chama para o pecado. O pecado, ele não é apenas cometer um erro. O pecado é uma condição espiritual. E quando você aceita viver na prática do pecado, você está aceitando uma condição. Não é apenas um erro, como as pessoas pensam, eu cometi um erro, eu falei o que não devia. Existe uma grande diferença entre você pecar e viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é como se abrisse um buraco em você e tudo aquilo que é de Deus na sua vida, tudo aquilo que é bom que Deus colocou na sua vida, tirando os dons que são irrevogáveis, tudo escorre por ali. É por isso que nós precisamos estar nos enchendo de Deus. Por isso que a Bíblia fala tanto, sobre comunhão com Deus, sobre comunhão com o Espírito Santo, sobre comunhão com a palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus vai trazer luz ao meu caminho. Luz ao meu caminho. Então, quando eu estou meditando na palavra, eu estou andando numa palavra de Deus, eu sei por onde andar. E eu sei também, e aí vem as revelações de Deus, mostrando para você muitas vezes cobras no caminho, mostrando para você muitas vezes ciladas de Satanás. Por quê? Porque é Deus jogando luz no teu caminho. Quando Deus joga luz no nosso caminho, Ele nos revela as tentativas do inimigo contra a nossa vida. É por isso que você tem que ser cheio de Deus. Você tem que ser cheio de Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa fazer com que a sua casa espiritual ela seja habitada por Deus. Ela seja cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus, cheia do favor de Deus. Você precisa se encher do que vem do céu. E um detalhe importantíssimo que nós não podemos esquecer. Estar cheio de Deus não vai apenas frustrar os planos do inimigo, mas vai trazer bênção para a nossa vida. Quando você está cheio de Deus, a Bíblia diz que existe uma ordem do céu, que as bênçãos de Deus correrão atrás de você e te alcançarão. Meu Deus! Então eu estando cheio de Deus, só tem benefício. Ainda que eu tenha desafios, ainda que o inimigo tente contra mim, eu terei benefícios. Estar cheio de Deus vai impedir o inimigo de entrar na minha casa, de bagunçar as coisas aqui dentro de mim, e vai atrair bênçãos de Deus. As bênçãos, elas estão autorizadas a correr atrás de mim. Glória a Deus. Levante a sua mão agora, porque eu quero profetizar. Se você está buscando ser cheio de Deus, as bênçãos de Deus vão correr no seu trabalho, os recursos vão correr até você, as promessas de Deus correrão até você, a força sobrenatural correrá atrás de você, as habilidades divinas correrão atrás de você, a ajuda do céu virá até você. Glória a Jesus por essa palavra. Glória a Jesus. Essa é a instrução de Deus para a tua vida. É o que o Espírito Santo está falando com você agora. Aleluia! Glória a Deus! Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Então escreve aqui nos comentários. Deus, abra a porta para mim. Escreve aí. Deus, abra a grande porta para mim. Amém? Glória a Deus. Seja profético, libere essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar agora
nós vamos declarar o Salmo 91. Muito bem, Salmos 91. Compartilha aí com 8 pessoas. Se não nos segue, começa a nos seguir agora. Inscreva-se aqui no canal. Se não ativou ainda o sininho, ativa o sininho para ser avisado de todas as nossas lives. Com certeza vai ser bênção na sua vida. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Nós vamos agora, nesse momento, nós vamos orar e eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Amém? Crendo que o nosso Deus quer encher a tua vida da presença dEle. Quantos de vocês estão prontos para serem cheios da presença de Deus? Diga assim comigo. Vamos fazer uma oração juntos, depois eu oro por você, ok? Diga assim comigo. Doce Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Vem sobre mim, me enche demais de Deus. E cada pedacinho do meu ser, da minha vida, tenha a tua presença. Eu chamo pela presença de Jesus Cristo agora. Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Me enche da tua presença, me enche da tua glória. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu desejo a tua presença na minha vida, Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, toque com o teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. Encha da tua presença, doce Espírito Santo. Encha-nos da tua presença. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos estar totalmente imersos na glória de Deus, imersos no poder do Espírito Santo. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, afaste agora a maldade do caminho dela, a inveja, aquele espírito perseguidor, de crítica, de maldade contra a vida dessa pessoa. Tira do caminho dela agora e dá vitória. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Quebra agora as correntes do pecado, do vício, daquilo, Senhor, que prende essa pessoa em um lugar errado, com pessoas erradas. Que ela seja livre agora, que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que desfaz as trevas, entre nessa casa agora. E aonde houver uma ação maligna, nós damos ordem agora. Sai daí em nome de Jesus. Que a presença de Deus enche esse lugar. Que a presença de Deus enche essa vida. Toque com o teu poder, Jesus. Toque com a tua graça. Agora, no nome de Jesus Cristo, visita com o teu poder, Espírito Santo. Visita com o teu poder. Enche essa casa. E oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E oramos também para que as grandes portas, o livramento, a direção, a proteção do Senhor venha sobre nós e a nossa casa. No nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você recebe essa presença, recebe essas palavras, essa oração, compartilhe agora com 8 pessoas, semeie na vida de pessoas essa oração, amém? Semeie na vida de pessoas. Deus te abençoe e até mais.